teleouvinte! Bem-vindo a mais uma emissão de Telebumba, de Bumba na História. Esperamos que o teleouvinte se encontre bem, com comportamentos preventivos ao nível do Covid-19. E lembre-se que o comportamento que cada um tem é determinante quanto ao contágio de si e dos seus. Tenha um comportamento consciente, não precisa de ir para a ramboia fora de portas. A ramboia está aqui. Hoje continuaremos a bombar sobre a cultura do palácio, com especial destaque para a escultura renascentista. Fique connosco, caro teleouvinte, já sabe. Telebumba no ar. Bumbemos juntos. A escultura renascentista é fruto de um processo evolutivo que, desde o gótico, vinha definindo uma certa autonomia desta arte em relação à arquitetura, afastando-se gradualmente de uma função meramente ornamental ou de um papel secundário em termos artísticos. Como vimos anteriormente, o caminho desta lenta revolução foi iniciado em Itália nos finais do século XIII, com os Pisano, que não só recuperaram a tradição antiga, como também afirmaram a escultura com uma linguagem própria, com formas técnicas e métodos próprios. Contagiados pelo ambiente cultural que se vivia em Itália em pleno Quattrocento, motivados pelos ideais humanistas e fascinados pelo renovado interesse na antiguidade clássica, os escultores italianos alcançaram a completa autonomização da escultura, ditando-lhes normas, programas e processos criativos específicos. A imagem que estamos a ver encontra-se na Igreja Orsan Michel, em Florença. A Igreja Orsan Michel era a igreja das guildas de mercadores prósperos e abastados. Em finais do século XIV, foi aberta uma competição para preencher os 14 nichos da fachada com estátuas de santos padroeiros. Para além de Donatello, muitos foram os escultores que aqui trabalharam. Apesar de se tratar de um dos primeiros trabalhos de Donatello, esta estátua de São Jorge rompe desde logo com o passado medieval, pois, ao contrário das representações dos santos que figuravam nos portais em atitudes distantes, a concepção naturalista desta figura não admite dúvidas quanto à sua participação neste mundo. Os escultores renascentistas tinham a vantagem de um fácil acesso aos vestígios da escultura greco-romana, usufruindo, portanto, de um contacto privilegiado com o classicismo. Deste modo, não só recuperaram o papel que o escultor desempenhara na antiguidade, como também restituíram a função social e cultural da escultura. Se por um lado a escultura voltou a impor-se no espaço urbano, nas praças, nas ruas e nos jardins, como instrumento de educação ética dos cidadãos, por outro lado, recuperou o seu lugar no centro do debate filosófico. Enquanto objeto de pesquisa estética, a escultura procurou o equilíbrio, a harmonia e a perfeição. Neste sentido, a escultura readquiriu o prestígio de outrora, alimentando o prazer individual dos mecenas e das cortes, nas igrejas, nos palácios e nas coleções privadas. Mais do que qualquer outra expressão artística, foi a escultura que melhor acolheu a inspiração do humanismo, do antropocentrismo e do individualismo, e que melhor materializou o conceito do homem unidade de medida, ou medida de todas as coisas. A escultura do Renascimento adotou como modelo as obras da Antiguidade,
a representação naturalista do corpo humano, o aperfeiçoamento do estudo da anatomia, a captação dos traços expressivos, movimento, emoção, retrato psicológico, a aplicação das regras da perspectiva e da composição geométrica, a subordinação às leis da proporção, a correspondência matemática entre as partes e a primazia do caráter monumental. Por entre a predominância das estátuas de vulto redondo, ressurgiram os velhos géneros, como o nu, o retrato, os relevos e as estátuas equestres, tratados com profundo realismo em temáticas tão diversas como os assuntos religiosos, mitológicos e profanos. Esta inversão de interesses e de valores não deixa de refletir o gosto e o sentido estético prevalecente entre as elites de mecenas que financiavam as obras. Uma das conquistas de maior significado dos artistas do Renascimento foi elevar a pintura e a escultura à categoria de artes liberais, ou seja, equipará-las a outras disciplinas já reconhecidas como tal desde a Idade Média, que exigiam conhecimentos, métodos e aptidões intelectuais, decorrendo, portanto, de um programa tão prático quanto teórico. Na verdade, enquanto Leonardo afirmou que pintura é coisa mentale, já no que se refere à escultura, devemos a Alberti, o grande teorizador do Renascimento, o primeiro tratado, o De Statua, sobre a escultura, datado de 1464, onde estabeleceu as primeiras normas, métodos e procedimentos desta arte, contribuindo para a sua intelectualização e a adoção de um caráter erudito. Deste modo, a escultura abandonava o domínio das artes mecânicas, aquelas que eram estritamente técnicas, como era considerada até então. E o escultor, agora elevado à condição de homem culto, deixava de ser um artesão ou um trabalhador manual, segundo Platão, para assumir um papel muito distinto no processo criativo, o de autor da ideia criadora da obra. De resto, um conceito que se enquadrava no espírito neoplatónico do Renascimento. A escultura renascentista começou a definir-se principalmente no trabalho de Lorenzo Ghiberti, um escultor florentino que se afirmou na execução dos relevos das portas do batistério de Florença, onde surpreendeu com o domínio das regras da perspectiva, da composição geométrica e o adequado conhecimento da anatomia. As chamadas Portas do Paraíso do Batistério de São João em Florença constituem uma das obras mais notáveis da escultura renascentista. Executados por Lorenzo Ghiberti entre 1425 e 1452, os relevos apresentam episódios do Antigo Testamento desenvolvidos em 10 painéis, num trabalho que impressiona pela sua monumentalidade. Lorenzo Ghiberti distinguiu-se ao vencer em 1401, e com apenas 21 anos, um concurso para a execução das portas norte do batistério de São João, em que concorriam, entre outros, Donatello, Brunelleschi e Jacopo della Quercia. Tendo atingido a notoriedade com o trabalho realizado, foi-lhe entregue, mais tarde, em 1425, a concessão das Portas Leste. Aqui desenvolveu, como já referimos, cenas do Antigo Testamento em 10 painéis de grande vitalidade plástica, enunciando
um bom domínio da anatomia e da aplicação da perspectiva. Miguel Ângelo, deslumbrado com o trabalho do mestre, terá designado a obra como As Portas do Paraíso, ficando a ser conhecido deste modo até hoje. Na sua execução, que contou com a participação de muitos outros escultores, Ghiberti desenvolveu complexas composições com dezenas de figuras plenas de vitalidade plástica e narrativa. Mas seria um dos seus discípulos, Donato Donatello, a apresentar com clareza as novidades enunciadoras de uma nova plástica: a perspectiva, o rigor anatómico, a expressão e o nu. A obra que estamos a ver, David, foi encomendada por Cosme de Médicis. Esta estátua em tamanho natural, com 1,58 m de altura, representa David, o herói bíblico, após derrotar o gigante Golias para salvar o seu povo. Tendo sobre o corpo apenas o capacete e as sandálias, David ostenta uma nudez clássica que evoca os deuses e a tradição greco-romana. Porém, a sua elegância e o seu ar cortesão, sensual e sedutor, são características precursoras de uma nova plástica e de uma nova cultura artística que estava a despontar. Na verdade, este episódio bíblico servia agora para representar a vitória recente de Florença sobre Milão e, em vez de ser concebida para uma igreja, destinou-se a ser exibida sobre um pedestal na praça pública. Eram os primeiros sinais da grande renovação cultural e artística trazida pelo Renascimento. Em David, a primeira estátua de vulto redondo desde a Antiguidade, não é só o nu que renasce da tradição clássica, como também o acentuado contraposto e a técnica da fundição em bronze, características vulgares na Antiguidade. Para além de libertar a figura da sua rigidez estática através dessa subtil flexão do corpo, o escultor florentino dota-a de uma energia psíquica própria, numa expressão que confere ao seu trabalho um fascínio ilimitado. Para além de Donatello, podemos também destacar durante o Quattrocento os trabalhos de Jacopo della Quercia, Luca della Robbia, Antonio Polailo e Andrea del Verrocchio. Este, com uma obra muito esclarecida que evidencia o amadurecimento que o Renascimento havia atingido, como podemos constatar na estátua equestre do Condottiere Colleoni e numa outra versão de David. Nesta estátua equestre, Verrocchio, mestre florentino de Leonardo, registra uma maior vitalidade e uma maior tensão, traduzidas na expressão orgulhosa do rosto e da firmeza do corpo do Condottiere. No século seguinte, o período do Alto Renascimento, destaca-se a obra de um dos maiores criadores da escultura renascentista, Miguel Ângelo, que, apesar de ter obra feita em todas as áreas, assumiu-se acima de tudo um escultor. Considerado expoente da escultura renascentista, o seu trabalho encontra-se ancorado a um fervoroso espírito neoplatónico que muito contribuiu para a intelectualização da escultura. Analisemos estas duas obras extraordinárias do trabalho de Miguel Ângelo. À esquerda, o escravo moribundo, à direita, vários ângulos do escravo inacabado.
Enquanto em A Criação de Adão, da Capela Sistina, Miguel Ângelo captou o momento em que a vida encheu o magnífico corpo de Adão de uma vigorosa energia, no escravo moribundo, escolheu o limiar da morte, o momento em que a vida se esvai do corpo e este não é mais do que matéria morta. Já quanto ao escravo inacabado, esta é apenas uma das muitas obras que o escultor deixou por concluir. Sabe-se que Miguel Ângelo passava longos períodos nas pedreiras a escolher a pedra e a analisar os blocos, como se no seu interior já estivessem adormecidas as estupendas figuras que ele haveria de libertar. Neste caso, a forma não chegou a ganhar a tão almejada vida. Com os seus cerca de 4 metros de altura, David é a primeira estátua monumental do Renascimento e destinava-se a ser exposta publicamente em frente ao Palazzo Vecchio como símbolo cívico da República de Florença. Certamente impressionado pelo pathos emanado dos corpos helenísticos que pôde ver em Roma, Miguel Ângelo pretendeu traduzir em David o equilíbrio e a harmonia entre o corpo, clássico nas formas, e o espírito, idealista na expressão. Porém, um terrível encanto permanece na sensação de inquietude e inconformismo que a obra manifesta e que, ao limite, caracterizou a vida do seu criador. Para Miguel Ângelo, só a escultura reunia as virtudes e as qualidades da obra integral, aquela que se encontrava mais próxima da pureza, da perfeição e da beleza da obra divina. Todas as outras artes, a pintura e a arquitetura, deviam, portanto, submeter-se às leis plásticas, estruturais e orgânicas desta arte maior que era a escultura. Uma outra obra que denuncia o gênio criador de Miguel Ângelo é a Pietà. A estátua tem 1,74 m de largura e 1,95 m de comprimento e foi concebida quando o artista tinha apenas 23 anos de idade. Os elementos da obra estão organizados em forma de uma pirâmide, que era comum na arte do Renascimento. Destaca-se o modo harmonioso como a figura vertical de Maria e o corpo de Jesus, na horizontal, estão posicionados. Também é interessante reparar que a imagem de Jesus é menor do que a da mãe, que o segura no seu colo durante o momento final. Um dos aspectos que é mais destacado nesta obra é a expressão serena de sofrimento e piedade presente no rosto de Maria. Miguel Ângelo retratou a passagem bíblica de uma extrema dor na qual uma mãe acaba de perder o seu filho, mas não imprimiu no seu rosto o desespero comum neste tipo de obra. Pelo contrário, o artista preferiu aproximar-se da visão idealizada da Virgem, o que também é visível na sua fisionomia jovial e inocente. Em contrapartida, um corpo de Cristo inerte, musculado, acabado de ser retirado da cruz e que se encontra nos braços de sua mãe. Detalhes como as dobras nos tecidos e os músculos de Cristo conferem um realismo surpreendente à obra. Realismo esse que também pode ser detectado nos vestígios dos cravos, nas mãos de Cristo e nos seus pés. Por outro lado, há que destacar o requinte e esmero na modelação e no tratamento da superfície do mármore, polido como um marfim,
e que deram a esta obra a reputação de uma das mais belas esculturas de todos os tempos. E é assim, caro teleouvinte, que nós acabamos com Gênio. Gênio de Miguel Ângelo. A criatividade, a perfeição, o rigor, a harmonia, a proporção. Genialidade. Tal como este programa, claro está, que é um programa de génios para génios, como assim foi concebido. Caro teleouvinte, chegamos a mais ao final de mais uma emissão da Telebomba. Informamos que a nossa próxima emissão falaremos de maneirismo, ou, se preferirem, maneirismos. Até lá pode ver, rever e difundir esta nossa emissão pelo canal do costume, canal do YouTuber. E não se esqueça, associe-se a este movimento que já é global. Hashtag Eu Aprendi com a Bomba. Telebomba no ar. Bombemos juntos.